um pronunciamento de Fernando Moraes neste congresso, que falou dos antagonistas. Vamos ver. Vazamento por transcrição literal. Grampearam o telefone dos 3 patetas lá? Não. Prenderam coercitivamente? Sequestraram alguém? Não. Vou dizer que vou fazer um levantamento para descobrir como é que os 3 do tal blog, não me lembro o nome, a vítima a quem eu me referi acabou de chegar, o Breno Altman. Então, o critério que se adota com blogueiros, com jornalistas que estão na luta, na denúncia do golpe, o critério que se adota porque ser considerado esse blog aí, é considerado o blog oficial do Moro, é outro critério. Só quero dizer que já teve a condução coercitiva. Mário Sabino está conduzido coercitivamente por mim. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Aqui é TV Antagonista. Vem aqui de livre e espontânea pressão. Livre e espontânea pressão. É um prazer. Brilhou hoje, hein? Eu acordei, abri o site da Dilma, tava ali na capa. Olha... Como é que é isso? Olha, Madeleine... Ainda bem que vocês não enfiaram minha foto lá, porque foi chamado de os 3 patetas hoje. As metáforas são sempre muito ricas e muito originais, né? E só um homem lindo falando da gente. E só homem bonito falando. Só homem bonito. É isso que eu fico feliz. Mas enfim. Mas o caso, Madeleine, é simples. Eles estão em guerra, né? Eles estão em guerra com a justiça, eles estão em guerra com a imprensa independente, eles estão em guerra com cidadãos honestos, né? No nosso caso, especificamente, eles já vem inventando uma série de mentiras, já faz tempo. Por exemplo, e agora, mais do que nunca, porque eles estão sob pressão. A primeira mentira, que surgiu aí naquele site vagabundo daquele suposto jornalista, é que a Lava Jato deu para nós, quebrou o sigilo do blogueiro petista e nos forneceu e-mails do sujeito. Mentira, não temos e-mail. Como assim? Pois é, o sujeito tiveram um desplante de dizer que a gente teve acesso a e-mails. E ninguém E foi compartilha isso fornecido comigo? pela Lava Jato. Pois é. Agora tem esse senhor chamado Fernando Moraes, que é um mentiroso. Eu já tive um episódio com ele que eu contei no nosso site, no início do site, em que ele, ao escrever a biografia do Paulo Coelho, ele me ligou dizendo assim: escuta, você foi demitido da Isto É, porque eu trabalhei na Isto É no início da década de 90, porque escreveu uma resenha negativa do Paulo Coelho. Eu falei: não, eu escrevi uma resenha negativa do Paulo Coelho e vinha sair da Isto É 2 anos depois. Não, tá aqui. Eu falei: você pode me falar que resenha é essa que eu não estou lembrando? Só se foi uma outra resenha, mas eu não me lembro de ter feito uma outra resenha. Ele disse, e não tem nada a ver com minha saída da Isto É, não tem nada a ver com o Paulo Coelho. Não, você que procura. Aí eu soltei os cachorros em cima desse verme, né? E depois entrei em contato com o Paulo Coelho, que muito polidamente, apesar de nossas desavenças públicas, disse que isso não ia sair de jeito nenhum na biografia, porque evidentemente se tratava de uma mentira, né? E não saiu. Mas esse sujeito teve o topete de dizer para mim pelo telefone, dizendo assim: não, deixa eu dizer que você foi demitido por causa do Paulo Coelho, porque vai ficar bom para você, inclusive. Aí eu falei: você não está entendendo, eu não quero ficar bem ou mal com ninguém em função de mentiras. Então este aí é o biógrafo, né? É o famoso biógrafo petista, que na época do Quércia era secretário do Quércia. Mas né? o perfil e depois não é? saiu quando o Quércia caiu em desgraça, né? Ele foi lá se abrigar sob as asas do Lula, viajou com o Lula para Cuba, né? Às expensas da Odebrecht, né? Tem aquela história daquele computador sumido. Também ia fazer... Aquela história do computador sumido nunca me desceu. Então, assim... É que nem aquelas histórias de novela que some o negócio da foto, a pessoa não tem pendrive, não tem backup. Exatamente. Não era da biografia... essa biografia do Zé Isso, ele escreveu uma biografia sobre o Zé Dirceu, aí as coisas se enrolaram pro lado do Zé Dirceu na época do Mensalão, aí os computadores dele foram roubados, né? Aí não se falou mais de biografia do Zé Dirceu, depois ele disse que ia escrever. Estamos esperando a biografia do Zé Dirceu com todos os
detalhes É uma coisa histórica. das desonestidades e dos crimes cometidos pelos LC, eu espero, né? Assim, o que aconteceu hoje, Madeleine, no PT, você vê, é uma gente velha, né? Velha em todos os aspectos. Você viu né? a plateia? É uma gente que já passou, né? É uma gente que ainda bem já passou e que agora precisa ser passada a limpo, né? Passada a limpo pela justiça. Então esta guerra contra a imprensa independente, na qual se inclui o antagonista, vai piorar em função justamente também principalmente das delações da Odebrecht, pelo fato da gente ter conseguido esses depoimentos do TSE, que é coisa muito diferente, né? Porque veja, se isso fosse crime, né? Então toda a imprensa cometeria crimes quando publica algum documento exclusivo que estivesse mantido sob sigilo. Mas não é. O que Então, eu achei aí, 171 é querer comparar você publicar um documento exclusivo Isso, com você avisar um criminoso que a polícia vai atrás dele. Uma operação policial. Mas eles não têm compromisso com a verdade. E um biógrafo que não tem compromisso com a verdade, eu imagino então as biografias que ele escreveu, né? Quanto de falsidade Mas deve você ter queria que ali, o PT contratasse quem de biógrafo? Você, Mário Sabino? Não, enfim. Imagina cada livro que ia sair ali e ninguém ia chorar Você nesse sabe que livro. chega a ser até divertido, né? Enfim, que venham. Pode vir, Fernando Moraes. Se você valesse alguma coisa, seu nome não seria com I, seria com E. Vamos lá. Uau! Mas aí eu quero te falar, o Lula fez aquele discurso de novo de que ele é mais honesto que o Moro, ele é mais honesto que o Dallagnol. Ele falou pro Mino Carta, uma coisa que aí eu já concordo que ele falou, que ele usou macacão 27 anos, nunca se acostumou. Quando ele usou aquele Ricardo Almeida com gravata, foi em 3 dias, já estava acostumado. Isso é verdade. Tudo, olha, eles querem ganhar no grito, né? Aí, olha o que ele falou do Dallagnol, que é um moleque que acha que porque senta em cima da Bíblia dele, sabe tudo. Você avalia se um Bolsonaro me fala um negócio desse, o que o PT não ia estar fazendo? O Lula deve achar que livro é para sentar, né? Como nunca abriu um. É verdade. Não é? Eu acho que se você pensar, né, para além do aspecto assim da ofensa religiosa que ele fez contra o Dallagnol, tem esse aspecto também. O que é um livro para o Lula? O livro deve ser um apoio, né? Um banquinho, porque ele falou sentar em cima da Bíblia. banquinho. O Dallagnol é batista, os batistas costumam ler mesmo a Bíblia. No culto ele lê mesmo, abre, lê um pro outro, é uma coisa bem curiosa, bem interessante. Aliás, eu recomendaria a Lula, se ele soubesse outra língua, ler a tradução do King James da Bíblia para o inglês, mas enfim, isso acho que está um pouco além do repertório dele. E pode ter alguns conceitos ali que vai ser muito Rivotril. Então, vamos embora. Vamos agora comentar, porque hoje teve mais história ainda. A imprensa toda entrou, né? A imprensa toda entrou na história. O senhor está no Jornal Nacional? Nós, né? Nós todos, o site. O site todo, mas eu vi lá, foto você, Diogo e Cláudio, no Jornal Nacional, no William Vac, no Jornal da Band, no Jornal da Gazeta. Foi um dia que vocês foram citados. Bom, nós repercutimos sempre em todos os veículos, né? Então, Não, mas agora citaram, né? Porque antes a única pessoa que citava era eu no meu YouTube pessoal. Você sabe que é a segunda vez que o antagonista sai no Jornal Nacional. O Jornal da Globo também já citou, também o William Vac citou. Mas já. Nós, em função de uma reportagem nossa, que infelizmente minha cabeça está muito ruim, eu não lembro, mas nós já fomos sim citados pelo Jornal Nacional. Mas ontem foi um dia que todo mundo falou do antagonista porque essa é uma história, eu acho que é uma coisa que é um prenúncio ainda disso que vai vir, e hoje tem mais histórias. Então vamos aqui. O crescimento da empreiteira, segundo esse Luiz Eduardo da Rocha Soares, que era ex-tesoureiro internacional, esse aí, Jesus, tesoureiro internacional da Odebrecht. Ele eu achei interessante porque ele mostra como que pagar a propina vai fazendo a empresa crescer. Olha, eu sou de a minha visão, que eu já manifestei algumas vezes, na reunião de pauta e por escrito também, é que
quando você olha tudo isso que aconteceu nos últimos 10, 12 anos com a Odebrecht, você percebe, na verdade, que a empresa era o setor de operações estruturadas, vulgo o departamento da propina. E tudo mais girava em torno dela, né? Então, assim, não era... Era a empresa, a coluna dorsal da empresa era o setor de operações estruturadas. Então, assim, todos os projetos, tudo que a Odebrecht, todas as empreitadas que ela se lançava, se originavam ali, não é? Então, é natural que o Luiz Eduardo da Rocha Soares diga que sim, que o crescimento do faturamento da empresa estava diretamente relacionado ao valor, ao volume, né, de recursos que o setor, né, de propina movimentava, porque é isso que garantia os contratos para o Odebrecht. Não, a competitividade da empresa era o tanto de que ela era capaz de movimentar disso. Exato, no Brasil pelo menos, né? Isso aqui, obrigada aí, vocês que colocaram, tá super bom. Eu viu? acho que foi alguém que participou lá do encontro do PT que colocou essa mesinha pra Aí aqui tem outra. Lula sempre foi o capo da máfia da estrela. Isso quem diz é o Onyx Lorenzoni. A gente tem aqui vários parlamentares que estão mandando comentários ao antagonista. Vocês entrem aí em www.oantagonista. Tem vários que estão mandando também. Eu acho o seguinte, eu acho que a questão toda é que, aí eu não tô falando do Onyx Lorenzoni especificamente, mas fazendo um comentário geral, né? Quando a mentira do PT era mais bem pregada, era difícil encontrar gente que batesse no Lula, né? Era muito difícil, eram poucos, né? Chutar cachorro morto é muito fácil. Né? Bater no Lula agora. Né? Então, assim, eu acho que os eleitores, os cidadãos deveriam olhar com muito cuidado os políticos e pesquisar o que eles falavam dessa gente no passado e o que estão falando agora, né? Para comparar e chegarem às suas próprias conclusões. Né? Eu acho também, porque agora é moda, né, bater no Lula. Não, agora você é praticamente obrigado. Eu quero ver quando, né, eu queria ver lá atrás, né? Agora tá muito fácil. Né? Mas enfim, não que não mereça, né? Sim, aqui eu gostei desse Hilberto Mascarenhas, que falou uma coisa que propina, caixa 2 e recurso não contabilizado é a mesma coisa. Aleluia! Pois é. Gente, pelo amor de Deus! Eu acho que o Hilberto Mascarenhas, depois que cumprir sua pena, ele deveria se candidatar ao STF. Porque a visão dele sobre o assunto parece ser muito mais clara do que de muito ministro lá. Né? Ou a gente põe ele para dar aula em escola primária, porque se aprendesse isso desde o primário... Aquela coisa que a mãe ensina, olha meu filho, este bombom não é seu, não pega. Já tava bom para essa turma, não tava? Pois é. Porque essa coisa de recursos não contabilizados, quem começou não foi Foi o Delúbio Soares. Na verdade, isso tudo instruído, né? Esse linguajar eufemístico, né? Foi tudo criação do Márcio Tomás Bastos na época do Mensalão, foi ele que criou a tese do Caixa 2, né, para tentar escamotear o dinheiro roubado, o dinheiro público roubado que era distribuído na base parlamentar do PT, e que criou também certos eufemismos, como os tais recursos não contabilizados, vulgo Caixa 2, e vulgo lavagem de dinheiro Caixa 1, e Caixa 3, e o que você quiser. Né? Sabe que agora eu estava vendo esse depoimento do Hilberto, eu lembrei... Quando o Delúbio falava recursos não contabilizados, eu não sei se você lembra de um depoimento bomba do Duda Mendonça na época daquelas CPIs, que tinha um monte de CPI, que ele chegou e falou assim, da campanha do PT, eu queria receber tudo bonitinho, tudo certinho, mas se não recebesse desse jeito que eles estavam falando, eu não ia receber, e eu ia fazer o quê? Parecia que ele tinha aberto o coração e que isso não ia acontecer de novo. Aí o homem tá aqui recebendo 10 milhões. Não, foi tratar diretamente, né? Em cash? Receber o dinheiro relativo à campanha do SCAF. E ele ia receber, na campanha do SCAF, que ele ia receber em forma de um apartamento em Salvador ou cavalos.
Que é uma boa maneira de lavar dinheiro, né? Cavalo, sabia, né? Cavalo. Eu não sabia porque eu não tô nesse nível Não, espiritual. não, também não ainda. tô. Mas cavalo, boi, né? Tudo aquilo que você pode não contar. Arte. Obras de arte, produção agrícola, tudo aquilo que você não pode, digamos assim, contabilizar, né? Assim, direitinho, que pode ser. Porque você pode dizer que você comprou tantos cavalos de raça, no valor de tanto. Quem é que vai averiguar que o cavalo é de raça? Mesmo que existe cavalo. É porque o cavalo. Ou quantos bois pode... você tem no pasto. Porque o mesmo cavalo, vamos dizer, o cavalo, ele pode ser avaliado. Quem vai te dizer se aquele cavalo vale 1.000 Exato. ou 100.000? Exato. Você pode dizer o que você quiser no imposto de renda, ou ele vai na sua fazenda lá falar do... Exato. Então, assim, eles acham que numa terra de burros, a melhor coisa a fazer é lavar dinheiro com cavalo. Entendi. Agora, o senhor Duda Mendonça fez aquela cena na época do Mensalão, né, espontaneamente, foi falar e não sei o que tal, e voltou a fazer a mesma coisa. Todo mundo voltou a fazer a mesma coisa, Teve né? outro aí, eu não sei se foi o Alexandrino, acho que foi o Alexandrino Alencar, da Odebrecht, que disse que, se não foi ele, eu peço desculpas, mas disse uma coisa muito certa. Ele disse que esse negócio de marqueteiro só serve mesmo para lavar dinheiro, só serve mesmo para faturarem, né? Que de efetivo mesmo, né? Assim, de transmissão de informação, ou de visões de mundo, tudo mais, isso aí não serve para nada, né? Isso é tudo uma picaretagem, né? É uma grande picaretagem, né? Em que você acaba funcionando num país de analfabetos funcionais e analfabetos políticos, né? Porque a verdade, as pessoas não gostam que se diga, quando a vez que a gente fala e usa termos consagrados pela língua, né, para falar desse assunto, as pessoas ficam bravas e tá. Por exemplo, o voto de cabresto. Existe voto de cabresto, não é só no Nordeste, mas é principalmente no Nordeste, né? Os brasileiros são facilmente enganáveis, essa é a verdade, né? Enfim, então a gente tem um sério problema aqui de cultura, de educação, que também é cultura e educação política, e que nesse pântano, né, da ignorância, né, vicejam o quê? Esse tipo de marqueteiro, de propaganda tati-bitati, mentirosa, tal, que é facilmente digerida por uma população que não apenas é ignorante, mas também muito carente de tudo, né? E se tenta mimetizar uma coisa que existe em outros países, eu já trabalhei com isso, você sabe. Mas aqui, por exemplo, o serviço que se oferece é oferecido por um preço que ele não vale, mas nem de jeito nenhum. Primeiro, em qualquer partido, isso não é só PT não. O cara que está fazendo a campanha, ele não tem a performance que ele devia ter, ele não entrega o que ele devia entregar, não é com base em número, é amigo, é apaniguado, é gente que depois vai ser enfiada em cargo público, não entrega número. Não é raro, por exemplo, o jurídico da campanha acertar melhor quantos votos vai ter no proporcional do que o marqueteiro, quando é a função do marqueteiro saber. Então o marqueteiro ele serve para quê? É um cara que entrega pouco, vale pouco e tá ali com um salário astronômico, porque é um dinheiro que vai ser repartido. Exato. E no caso específico da última campanha presidencial, foi um cara que fez uma das campanhas mais sujas da história do Brasil, que é pródiga em campanhas sujas. Mentiu descaradamente naqueles filmecos de televisão, mostrando do medo, os pratos vazios, fim do Bolsa Família e tudo mais. Sendo que a mentira ficou ainda pior, porque a candidata que ele tentava vender, e vendeu, né, tinha já arruinado o Brasil com uma política econômica completamente irresponsável. E aqui, esse cara, o que eu acho mais absurdo é que, assim, ao mesmo tempo em que os empreiteiros falam com uma naturalidade absurda de crimes que eles cometiam, Sim. Eles fazem avaliações como essa do marqueteiro, que são avaliações corretas, e esse rompante de honestidade do Wilberto Mascarenhas é um absurdo, mas é verdade.
Ele aqui, o acumulado de 2006 a 2014 deu 3 bilhões 370 milhões de dólares. É um absurdo. Mas é verdade. Mas Madeleine... Gente, é um absurdo. Madeleine, quando nós demos, e fui eu que apurei, o teor desses depoimentos, né? Nós demos algumas semanas, né? Sem os documentos, né? Quando a fonte me passou este valor, e ele me passou até um pouquinho a mais, porque, enfim, ele se enganou na hora de me passar a coisa. Falou em 3 bilhões e 390 milhões de dólares, depois mais 20 milhões aí. Mas aí você vê que foram 3 bilhões e 370 milhões de dólares. E eu perguntei, não, eu devo estar ouvindo errado. É isso mesmo? 3 bilhões, ou seja, mais de 10, quase 12, digamos, 12 bilhões de reais. Ele falou, Mário, é isso mesmo. Foi quanto esse setor movimentou. É uma coisa inacreditável. Inacreditável. É isso mesmo. E aí é isso. É um absurdo. O próprio sujeito disse, um absurdo, mas é verdade. Porque está tudo lá. Está tudo registrado. Né? O Odebrecht tinha método. Né? Então, assim, está tudo registradinho. Quando falam assim, eu acho engraçado quando eles falam, os acusados, né? Não, isso é palavra de... Ontem, inclusive, a Dilma, né? Eram supostos depoimentos. Aí e você falou antes que ela ia dizer supostos depoimentos. Porque eles são tão previsíveis, né? Aí você que fez a nota. Pois é. Aí porque supostos depoimentos tem que ser inimigo da pessoa para fazer uma nota se defendendo falando supostos depoimentos. Mas não é inacreditável? Como é que você se defende de um suposto depoimento se você já esteve na presidência da República e aquilo é suposto? Então não fala nada. Pois é. Aí depois entraram lá com pedido logo depois no TSE para que se apurasse os vazamentos dos depoimentos. Aí já deixou de ser suposto. Mas não era suposto? Mas agora já não é mais suposto. Agora estão, inclusive... Não é suposto o vazamento do suposto depoimento? Isso, tem lá. Agora já não é mais suposto e já estão pedindo a condução coercitiva dos jornalistas do antagonista, né? Não vem me incluir não, que ele falou só 3. Ele falou só 3 e eu não tava. Não vem me botar nos rolos que não me botaram ainda. Mas não. Então, assim, não adianta, né? Porque assim, o que eu quero dizer é que a velocidade dos fatos, os fatos são tão acachapantes, tão concretos, que eles já não conseguem mais, assim, as mentiras elas vão se avolumando também numa velocidade tão grande, e eles já vão se contradizendo, se negando, dá até vontade de rir. Aí vamos colocar aqui, porque até a parte assim, isso é Brasil, né? Então nós vamos ter que colocar a parte bem Brasil. Executivo da Odebrecht pagou propina até em cabaré. Gente, isso é muito Brasil. Que aí, vamos combinar uma coisa, cabaré no Brasil não é cabaré, né? Como é que nós vamos explicar o que seria um cabaré? É puteiro, né? É puteiro. Que, aliás, é um lugar bastante apropriado para esse tipo de coisa, com todo o perdão às profissionais, que ganham a sua vida honestamente. Mas é isso. Que, aliás, é quem ganha a vida mais honestamente ali. Porque eu acho que, se nesses negócios todos que eles... Eu acho que se proibisse fechar negócio em puteiro no Brasil, ia parar de funcionar metade da máquina do governo. Não, assim, tô falando da minha experiência pessoal de coisas que eu testemunhei. Pode ser que eu tenha tido uma má experiência. Não, parece que em Brasília é muito comum, né? Então, acho que se proibisse, assim, o que foi tratado em puteiro não pode ser fechado. Eu acho que muita gente não ia mais ter emprego. As moças iam, porque isso é a profissão mais antiga do mundo. Mas esses rapazes não iam, que eles iam ter que aprender a trabalhar em escritório, ia ser tão duro, Mário. Com câmera de vigilância, não câmera de vigilância desligada, né? Ia ser terrível. Mas, gente, olha isso. Você se hospedava no hotel, ele também se hospedava no hotel. De noite ele visitava o quarto, entregava e ia embora. Mas você sabe que é uma coisa que sempre me chamou a atenção? Se encontra no cabaré, ele encontrava... Imagina, se encontra a pessoa no... E a história que tinha que levar... Olha, nós temos um limite aqui. O máximo que você podia levar era 500 mil. Para não fazer muito... Era 500 mil, porque 500 mil que cabe numa mochila. Não dá pra você sair com 2 milhões daqui em cash. Entendeu? Você imagina uma empresa que tem uma regra dessa. 2 milhões em cash, não.
Isso é uma loucura. Eram as regras até de compliance, né? Isso é uma loucura. Agora, você sabe o que me chamou a atenção, sempre me chamou a atenção, Madeleine, que quando o PT assumiu e que nós íamos encontrar, eu como jornalista da revista Veja e outros também, encontrar, né, conversar com ministros petistas sobre a vida, sobre o que estava rolando no governo, fazer entrevista, obter informações e tudo mais, isso logo no comecinho. Era sempre no hotel. Veja, era sempre hotel. Eu nunca encontrei ministro do Fernando Henrique em hotel, era sempre no ministério ou em lugar público. Não, eles gostavam de hotel. É verdade, tinha aquele lá da Alameda Santos, Intercontinental. Exatamente. Não sei, e sempre tinha uns cafés da manhã, não sei o que eu falava, quem que paga? Exatamente. O Palocci, por exemplo, sempre era hotel. E era uma coisa esquisita, porque você entrava num quarto de hotel, estava lá o ministro, o seu assessor, e você falava, mas por que num quarto de hotel? Não, por que não, então, no lobby do hotel, ou no café da manhã do hotel? Não, era tudo em hotel. Eu acho que eles aproveitavam o quarto de hotel depois das entrevistas, os encontros com jornalistas e tal. Eu lembro que foi uma mudança grande, porque antes o Fernando Henrique também dava coletivas, lembra? E depois a gente tinha que gravar só o discurso. E essa coisa do hotel também eu não entendi. Quem que pagava esses hotéis? Não, a questão não é pagar o hotel. Que pagava o e hotel? Por que levava? Mas por que no hotel? Não tinha casa? Mas por que no hotel? Porque não tinha casa, porque eles moram tudo em casa de amigo. Por exemplo, aí não pode levar um São Paulo, por exemplo, tem escritórios do governo federal, né? Muitas autarquias e ministérios têm representações em São Paulo. Por que não encontrar no escritório do ministro em São Paulo? Né? Agora, depois, os escritórios dos ministros, de um certo ministro em São Paulo, passou a não ter câmera de vigilância. Entendeu? Transformaram, então, o escritório do ministro num hotel, em quarto de hotel. Que beleza. E para finalizar, a gente ficou sabendo também que os caras pararam de fazer pagamento nos Estados Unidos. Isso é muito interessante. O Hilberto Mascarenhas fala isso, que ele pagava sempre em espécie no Brasil, né? E que muitos queriam receber no exterior, que já era, ele fala até um suicídio, né? Mas quando eles pagavam no exterior, eles não pagavam nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, o controle lá, a fiscalização é muito rígida, né? Então eles tinham receio disso. Além do que, eu imagino, a Odebrecht tem negócios nos Estados Unidos, né? Então eu acho que eles tentaram manter isso... Não, e lá não tem, Estados Unidos não tem conversa. Caiu acho que é mais de $5 mil ali na sua conta, você tem que comprovar de onde vem aquele dinheiro. Senão, BO, não tem essas conversas aqui de você chegar lá e falar, não, porque tá me perseguindo, porque não tem essas histórias, não. E aí, então, não pagaram mais lá. Não. Bom, agora você acha o quê? Que o STF vai sair quando? Não, agora é o seguinte, né? Agora, bom, vamos lá, coisa no TSE, né? O que a gente sabe é que, muito possivelmente, é o mais provável, o ministro Herman Benjamin dará um voto favorável à cassação da chapa. Você ainda tem nesse processo 2 ministros que sairão e serão escolhidos pelo Temer. Certamente o Temer não vai escolher alguém que veja com bons olhos a sua cassação. Então, muito provavelmente, eles vão tentar separar as contas da Dilma das contas do Temer. Esses depoimentos, vamos ver o que ainda virá no STF, mas por esses depoimentos, o Michel Temer sai um pouco, sai melhor, né? No entanto, eu nunca ouvi se é um... Vamos falar a verdade. O Michel Temer também não é o mega campeão de voto do Brasil. Nunca foi, nunca será. Vai morrer sem ser. Então, também não tem sentido. Você vai fazer uma super movimentação para pegar votos para Michel Temer? Não, claro. Para pegar dinheiro de campanha para Michel Temer? Não, que tem uma formalidade, né? Enfim, ele fazia você parte tem um respeito, porque chapa. Faz parte da chapa, faz parte da chapa. Óbvio que ele não mas foi ele determinante. Não é um produto não, que ele não você foi vende. determinante. Ele não foi determinante para toda essa... Quando você faz a captação, você faz o quê? Por exemplo, vamos dizer, você tem um Lula.
para essa bandada. Você tem um Lula aí, que é um produto que você gosta ou não do Lula, ele tem voto. Ou como você tinha o Maluf. Você vai captar o dinheiro para quem? Em nome daquele cara que tem voto? Não, é assim, veja, o que eu estou querendo dizer assim, é que o processo agora entrou num, assim, se o Harold Benjamin recomendar a cassação, como parece provável, né, e isso vai, aí vão pedir vista, tem 2 ministros que serão substituídos, então essa coisa no TSE, a menos que o país comece a desmoronar de vez, né, essa coisa tende a se arrastar, né, até o final do mandato do Temer, né. Agora, isso é uma coisa. A outra coisa são os depoimentos, as delações feitas no STF, que devem vir a público na semana que vem, como a gente já disse aqui. É o esperado. O pessoal está perguntando que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu vou repetir aqui o que dissemos ontem, que é importante que as pessoas entendam, porque às vezes é um pouco difícil mesmo entender. Esses depoimentos dos executivos da Odebrecht ao TSE, eles se referem ao processo que corre no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, né, relativos àquela ação que o PSDB impetrou, pedindo a cassação, da anulação da cassação da chapa Dilma Temer por abuso de poder econômico. Então, como a Odebrecht enfiou lá um monte de dinheiro na campanha da Dilma, eles foram chamados a depor para o Herman Benjamin, que é o relator do caso. Evidentemente, tudo que eles disseram no TSE consta das delações que foram feitas ao STF no episódio do Petrolão. O que tem no STF, no entanto, é muito mais, porque esta é apenas uma parte do que foi dito para a Procuradoria-Geral da República, que agora está com o ministro Fachin. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Como eu disse ontem, esses depoimentos que nós trouxemos, e que agora a imprensa está trazendo também, mais da imprensa, eles são uma bela de uma entrada e um belo de um aperitivo, né? Para o prato principal, do ponto de vista assim, das revelações, não dos processos legais. Você acha que vão caçar um? Eu acho que não vão caçar o Temer. Não, o que eu acho é que isso vai se arrastar. Eu acho que vai ficar até o fim lá. Isso vai se arrastar, entendeu? Por quê? Porque devem pedir vista, porque esses 2 ministros que vão entrar vão ter que se inteirar do caso, porque não vão ser antipáticos à hipótese de separar a chapa, separar Dilma e Temer nesse processo, né? Porque é isso que o Temer quer, é separar ele da Dilma, ou seja, caça-se a Dilma, mas não se caça o Temer. Que é uma hipótese que já foi levantada muitas vezes, que ora o ministro fala que é possível, ora que não, mas enfim, mas de qualquer maneira, eu tendo a crer que esse negócio vai se estender até o final do mandato do Temer, tendo a crer. Bom, é isso. Entenderam tudo? Vocês gostaram da explicação? Ontem a gente trouxe o Mário Sabiano de novo aqui hoje. Muito obrigado. O povo gostou, porque aí a gente entende direito tudo que está acontecendo.